Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre considerações gerais dos ventrículos encefálicos. O que são os ventrículos encefálicos? São cavidades que nós vamos encontrar no sistema nervoso central, aonde essas cavidades são revestidas, por células ependimárias e um plexo coroide, que vai produzir o que nós chamamos de líquor, que é o líquido cerebroespinal. Então, nós vamos encontrar, o líquor, ele é produzido, começa inicialmente sendo produzido pelos chamados ventrículos laterais, que são estas cavidades aqui delimitadas pelo telencéfalo. Nós vamos mostrar aqui para vocês o telencéfalo e aqui os ventrículos laterais. Nós vamos mostrar toda a extensão dos ventrículos laterais para que vocês tenham ideia de como isso, até qual é toda a extensão dos ventrículos laterais. Mais abaixo, comunicando-se medianamente, nós vamos encontrar neste ponto aqui o terceiro ventrículo. Se nós virarmos essa peça aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então nós temos aqui os ventrículos laterais. Vejam que aqui a parte do hipocampo. Aqui. Se eu afastar aqui um pouquinho, olha, esse espacinho aqui onde eu estou passando a pinça é o terceiro ventrículo, tá certo? E comunicando aqui o terceiro ventrículo, com o outro mais abaixo, o quarto ventrículo, que aqui está representado. Então nós vamos mostrar a sequência de como é produzido o líquor e como ele se distribui nesses ventrículos, tá certo? Começando agora, nós vamos falar sobre o ventrículo, os ventrículos laterais. Então, falando sobre os ventrículos laterais, pessoal, esse aqui é um molde, que foi feito dos ventrículos laterais. Então nós temos o ventrículo lateral esquerdo, ventrículo lateral direito. Então vejam toda a extensão do ventrículo lateral de um lado aqui. Então nós temos aqui estendendo-se desde o lobo frontal, passando pelo parietal, estendendo para o temporal e também uma projeção aqui para o lobo occipital. Essas projeções nós chamamos de cornos. Então nós temos um corno anterior, que está aqui, um corno, o tronco, o corpo, o tronco do ventrículo lateral, o corpo do ventrículo lateral, um corno inferior, que está aqui no lobo temporal, e um corno posterior, que está no lobo occipital, O corno anterior está no lobo frontal, toda essa parte do tronco aqui do ventrículo lateral está na região parietal. Depois nós vamos encontrar aqui o corno inferior se dirigindo para o lobo temporal e o corno posterior no lobo occipital. Então esta é a imagem que nós temos aqui. Você tem uma visão tridimensional aqui de como os ventrículos, como são os ventrículos laterais, tá certo? Os ventrículos laterais, se nós observarmos agora num corte sagital, do telencéfalo, nós estamos vendo um ventrículo lateral aqui. Vejam essa estrutura aqui que é o corpo caloso, Abaixo dele aqui, delimitando, nós vamos ter o ventrículo lateral, estão vendo aqui. Aqui é a região do diencéfalo, que nós já estudamos, aqui é a região do terceiro ventrículo, tá? Isso não é bem assim, não está aberto dessa forma, ele está fechado, Então aqui nós temos o septo pelúcido, que vai formar a parede medial dos ventrículos laterais, E vejam que o ventrículo lateral de um lado se comunica com o terceiro ventrículo que está aqui, através do forame interventricular, onde estou passando aqui a pinça, tá vendo? O fórnice ajuda a formar aqui uma parte da parede lateral do ventrículo lateral. Nós vamos mostrar para vocês, tá? Que é o septo pelúcido, forame interventricular, estão vendo? Fechando, então, o ventrículo lateral. Agora, estudando de maneira mais aprofundada, essa parte dos ventrículos, a extensão do ventrículo lateral, que é a mesma visão que nós tivemos daquele molde ali. Vejam o ventrículo lateral, de um lado, ventrículo lateral do outro. O que nós estamos vendo aqui, olha, para vocês terem uma ideia, aqui é o septo pelúcido, nesta área aqui, que forma aqui a parede medial, a parede medial do ventrículo lateral de um lado do outro é o septo pelúcido. Vejam aqui o corno anterior e vejam que eu tenho uma projeção aqui, bem grande aqui, estão vendo, essa área aqui, que está lateral. Vejam o núcleo que nós vamos encontrar aqui. Aqui nós temos um núcleo caudado. Vejam a cabeça do núcleo caudado projetando aqui no corno anterior do ventrículo lateral. Cabeça do núcleo caudado. Aqui é o corpo do núcleo caudado, estão vendo?
projetando aqui nessa área aqui, que é a região do corpo do ventrículo lateral, tá certo? Então, o corno anterior. Vejam que o fórnice aqui ajuda, né, a formar aqui parte da parede, a coluna do fórnice anteriormente aqui ajuda a formar aqui a parede medial, né, do ventrículo lateral. E aqui nós vamos encontrar, ó, a região do tálamo, nessa região mais acima, né, a região acima aqui do tálamo, para vocês verem aqui, né, essa região que nós retiramos aqui, que é a região do corpo caloso, né, tanto aqui quanto essa região, que é a região do esplênio do corpo caloso, estão vendo? E aqui nós vamos encontrar o núcleo caudado. Vejam o núcleo caudado delimitando o ventrículo lateral, que é o corpo do ventrículo, né, do corpo do núcleo caudado. Vejam aqui agora o corno posterior, né, o corno posterior vindo aqui para o lobo, em direção ao lobo occipital. E aqui nós vamos ter o corno inferior agora. Vejam o corno inferior, aqui as pernas do fórnice, né, ajudando a delimitar aqui o ventrículo lateral. E vejam, salientando no corno inferior do ventrículo lateral, nós vamos encontrar quem aqui formando? O hipocampo. Estão vendo? Ó? O hipocampo, o corpo amidaloide está nessa região, salientando aqui no corno inferior do ventrículo lateral. E o que nós estamos vendo aqui, olha, é o plexo coroide, tá? Plexo coroide com as células ependimárias. Então aqui vai produzir o líquor, né? Claro que nós temos uma série de detalhes aqui do ventrículo lateral, mas como é um vídeo geral para diferentes cursos, então nós estamos falando do aspecto mais geral, né, disso, né? Então vejam agora o plexo coroide aqui com as células ependimárias, né? Aqui a perna do fórnice indo em direção ao corno inferior, né? E nesse ponto, nesse corte frontal, é importante vocês entenderem os limites, né, que eu falei para vocês. Vejam a parede medial dos ventrículos laterais, nós temos a coluna do fórnice com o septo pelúceo, e lateralmente aqui, olha, vejam um núcleo caudado, né, delimitando os ventrículos laterais. E os ventrículos laterais, então, eles se comunicam com o terceiro ventrículo, que aqui está, através do forame interventricular. Então, o líquor é produzido nos ventrículos laterais, é drenado então para o terceiro ventrículo, que é delimitado pelas estruturas do diencéfalo, que nós já falamos para vocês, e a partir daqui então, o líquor do terceiro ventrículo, se nós observarmos novamente essa pecinha aqui, né, vejam aqui o terceiro ventrículo, que aqui está, ó, o terceiro ventrículo, aqui, né, ele vai se comunicar com o quarto ventrículo, né? O líquor sai daqui do terceiro ventrículo, passa por essa região. Vejam, aqui nós estamos na região do teto do mesencéfalo, né? Que é essa área aqui. Vejam que nesta área aqui nós vamos ter o aqueduto mesencefálico, que está aqui, olha, vejam o aqueduto mesencefálico, vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo que aqui está, tá certo? Então o líquor sai dos ventrículos laterais, passa pelo terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico, vai abrir no quarto ventrículo. Aqui nós temos uma abertura mediana, que nós chamamos de abertura mediana do quarto ventrículo. O líquor vem nessa área aqui, se acumula aqui no quarto ventrículo. Nós também temos plexo coroide aqui, células ependimárias, em toda essa região, tá, dos ventrículos, que eu falei para vocês que são revestidos por plexo coroide, né? Só que no ventrículo lateral, nos ventrículos laterais é a grande quantidade de células ependimárias e plexo coroide, né? Então a grande produção de líquor são nos ventrículos laterais. Chega no quarto ventrículo, né? Do quarto ventrículo, o que vai acontecer, pessoal? O líquor, para ele se distribuir para todo o sistema nervoso, vejam aqui agora o quarto ventrículo, né? Nós temos a parte posterior da ponte, a parte aberta do bulbo, essa região, toda essa região losangular é o quarto ventrículo, delimitado aqui posteriormente pelo cerebelo, tá certo? Vejam que nós temos aqui o quarto ventrículo, a abertura superior, a abertura mediana aqui do quarto ventrículo está aqui, e próximo às estrias medulares do quarto ventrículo, nós temos as aberturas laterais. Então, através dessas aberturas laterais, de um lado e do outro, o líquor sai do quarto ventrículo
e vai se distribuir para o espaço subaracnoide, né? E aí se distribuir tanto para a cavidade craniana quanto para o canal medular, né? Lá para o canal vertebral, tá certo? E nós vamos ter pontos, né? Quando chega nesse espaço subaracnoide, aonde o espaço subaracnoide, né? Ele é mais largo, forma no encéfalo, por exemplo, na cavidade craniana, as chamadas cisternas subaracnoides, que nós vamos mostrar na aula de meninges para vocês, tá certo? Então, isso é a visão geral que vocês precisam ter dos ventrículos encefálicos.